Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta live de hoje. Hoje estamos aqui para a gente iniciar essa última live, né, da Semana da Superdotação, completando aí um ciclo, né, de palestras, de lives sobre um assunto. Hoje eu convidei a Daiane. Deixa eu ver se está entrando aqui, acho que tá. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, gente. Boa noite, Dai. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Legal ver Tem um monte de gente entrando aqui. Uhum. Então, hoje, né, quero desejar boa noite para todo mundo, né? Dizer feliz dia da superdotação. Opa, caiu. Acho que a Dai saiu aqui. Deixa eu só... Acho que ela vai voltar. Quero desejar, né, todos os superdotados que estão aqui, né, esse dia especial da superdotação. E a gente vai fechar aí hoje o ciclo de lives com uma live super especial, onde a gente vai discutir sobre, né, a superdotação invisível e o sofrimento visível, né, aquilo que chega até o nosso consultório e que geralmente não chega, né, por uma questão de altas habilidades de superdotação, chega por uma outra questão. A Dai tá voltando aqui. Aí. Caiu, Dai. Eu sempre faço isso. Então, vou Ai. falando aqui o tema de hoje da nossa live, né, Dai, que é um tema super importante que eu coloquei, né, a superdotação invisível e o sofrimento visível, né, e eu estava explicando aqui que a motivação, né, desse tema parte do porquê os superdotados nunca chegam achando que eles são superdotados, né? Perfeito. Eles chegam achando que eles têm um problema, e muitas vezes tem mesmo um problema, né? Tem lá uma questão de idade, tem uma questão né, de um humor depressivo ou alguma outra questão de burnout, de esgotamento, Uhum. mas nunca é a raiz principal, né? A busca ali por superdotação. E acho que, né, então hoje a gente vai discutir aí sobre os principais tipos de sofrimento, né, que são os sofrimentos que a gente costuma ver, né, em adultos superdotados, mas que muitas vezes, né, acabam ali começando a aparecer distância, né, Dai? Perfeito. Se você tentar pra gente também, esqueci disso. É verdade, né? Bom, então, muito prazer aí pro pessoal, né? Tanto que tá vindo do Instagram da Cognos, da Poli aí também. Eu sou psicóloga, trabalho com a Poli dentro da Cognos, com avaliação neuropsicológica em especial, e nos grupos de intervenção ali para intervenção das funções executivas. Trabalho bastante com essa. Chega bastante, né? Dentro do consultório, na clínica, para a gente essa demanda da superdotação, mesmo sem saberem que eles são superdotados, mesmo não entrando com essa demanda, né? Eles não vêm, é bem o que a Poli falou. Eles sempre vêm achando que tem alguma coisa de errado com eles e, né, não excluindo essa possibilidade, porque realmente pode ser que tenha alguma coisa a mais, sim, mas nunca achando que são superdotados, né? Porque às vezes esse sofrimento é tão grande que acaba mascarando aí os potenciais, até essa autoexigência que eles acabam tendo bastante, acaba mascarando aí o perceber todas as facilidades que eles têm aí, né? Mas e aí qual que é o preço que vem junto com essas facilidades? Que aí envolve a questão do sofrimento. Sim, eu acho que o preço acaba sendo muito alto, né, Dai? O preço muitas vezes, né, não tem como estimar ou calcular esse preço, né? É um preço Uhum. e muitas vezes, né, vai impactar no dia a dia, na vida, na família, né? A pessoa ali que está buscando esse tipo de serviço, seja uma avaliação, seja um acompanhamento, né? Exato. Quais que são, daí, por exemplo, né, algumas demandas, assim, né, do que o paciente fala, que ele chega, né, ali em sofrimento, quais são esses discursos que ele chega falando, né, que ele possui, mas que talvez a princípio ele não identifique aquilo como
uma ansiedade, ou como uma pressão, ou como um esgotamento, ou então, né, como uma depressão, mas o que que eles costumam chegar, né? Exato. Bom, assim, eu acho que as demandas elas diferem ali quando a gente vai falar do caso de criança ou adulto, né? Mas quando o adulto, eu acho que o que chama mais atenção é aquele adulto que chega já falando, já fui diagnosticado com tudo. Já fui diagnosticado com bipolaridade, já fui diagnosticado com borderline, né? Então, estou aqui porque eu acho que eu já tive tanto diagnóstico que eu quero ver realmente o que eu tenho, porque alguma coisa de errado eu devo ter, né? Mas é engraçado que, apesar de ter tido todos esses diagnósticos, a superdotação nunca foi uma pontinha aí. Eu tô percebendo, né? Que bom, eu acho que essa difusão de informação mesmo, todo o trabalho que está sendo feito para trazer informação através até das redes sociais, está fazendo com que as pessoas são poucas, mas ainda busquem, assim, de certa forma, porque viram através de algum lugar. Ah, assim, eu até que me identifiquei um pouquinho, assim, né, com algumas questões ali da superdotação. Claro, mas sempre tem uma questão de muito. Mas eu não acho que eu sou tão bom assim, é só com a parte ruim da superdotação a parte ruim, né? Que acaba se identificando, essa intensidade emocional, essa autoexigência muito grande, a cabeça que não para de pensar, né? E que daí pode levar a questões até de distração mesmo. Então, eu sou muito distraído, mas a minha cabeça também não para de pensar, tô sempre pensando em alguma coisa, e às vezes as coisas do dia a dia acabam passando, né? Porque tá sempre se preocupando muito. E aí, até onde a gente começa a perceber que isso é sim, pode ser uma característica até esse pensamento acelerado, né, da superdotação mesmo, mas o quanto que isso causando prejuízos aí não pode vir junto com uma ansiedade exacerbada, que pode ser característica até de um transtorno de ansiedade mesmo, né? Então a gente sempre vai levar em consideração a frequência desses sintomas, a intensidade desses sintomas e como que isso prejudica a vida daquele sujeito, né? Então, assim, não é que a ansiedade seja uma característica. Acho que isso que a gente tem que desmistificar um pouquinho também. Assim como a gente não pode levar a superdotação só como inteligência, a gente também tem que pensar, eu acho, Poli, não sei o que você acha, que não é também todo superdotado que vai ser super ansioso, assim, né? A gente, não é isso que a gente tá querendo dizer também. Mas eu acho que com a tentativa da gente desmistificar essa questão que superdotação é tudo de bom, né? Que é uma pessoa inteligente e tá ótimo, a gente acaba deixando de lado o sofrimento que pode vir com isso, né? O preço que a pessoa paga sem querer, assim, porque é uma coisa que já nasce com ela, por, por ser super exigente consigo mesmo, por ter uma facilidade tão grande em algumas coisas, e daí quando se depara com o desafio é tão frustrante, né? Então, várias questões aí. Mas eu acho que enquanto discursos, o que mais chega é realmente essa questão do já fui diagnosticado com tudo, minha cabeça não para, as pessoas. Às vezes eu tenho pouca paciência com as pessoas ao meu redor, né? Porque eu tô sempre pensando lá na frente, assim, isso prejudica os meus relacionamentos, né? E aí a gente pode pensar como um sintoma de ansiedade também, né? Juntamente aí, possivelmente com uma superdotação. Uhum. E eu acho também, né, daí que muitas vezes, por que que acaba camuflada, né, essa primeira suspeita das altas habilidades, né? Primeiro porque a gente não tá, né, as altas habilidades, ela não tá no DSM, né? Então, isso já é um fator ali que ela, então, não é um transtorno psicopatológico, né? Perfeito. Então se torna ainda mais difícil de ser identificada, né? Eu acho que tem a falta de conhecimento em ambas as partes, né? Tanto assim, dos profissionais de saúde, das instituições, né, de ensino, das escolas, dos profs. É um, é um fenômeno assim global, né, que ocorre, né? Eu acho que talvez hoje a gente tenha mais possibilidades de disseminar esse conhecimento através das redes sociais e acaba chegando, né, até esses indivíduos. E eu acho daí que muitas vezes assim, por que que eu coloquei, né, ali a superdotação invisível? Porque muitas vezes a gente tem que lapidar, né, ali essa superdotação, porque muitas vezes ela pode estar camuflada
né, nessa sobrecarga, né, que nem você falou agora, né? A gente está numa sociedade que é a sociedade do produzir. Você tem que produzir, você tem que criar posts, você tem que fazer coisas, você tem que interagir, você tem que estar bem, você tem que estar vestida, né, bem cuidada. Então, assim, Perfeito. tem várias demandas, né? E muitas vezes, assim, equilibrar todos esses pratos não é tão fácil assim, né? Uhum. Muitas vezes o que eu vejo, assim, que chega no consultório, a minha demanda maior é essa, sabe? Eu não consigo fazer tantas coisas como as outras pessoas, mas será mesmo que você não consegue fazer tantas coisas, né? Porque eu tô achando que você faz um monte de coisa, mas não consigo, né? E daí tá lá a régua, até a Gi falou na live de segunda-feira, né? A régua do superdotado tá no 11, o máximo é o 10 e a dele tá no 11, né? Porque ele tá, Exato. sei lá, com a pessoa que já tem tantos X anos à frente de experiência que ele, né? Então, eu vejo que a autocobrança exacerbada, ela acaba levando o superdotado a buscar uma avaliação. Mas será que eu Perfeito. tenho coisa, né? Eu Eu acho, acho que essa eu acho coisa de que eu tenho ele um momento diferente, né? mas eu acho que você tem razão, assim, é bem comum chegar com essa questão de parece que eu não consigo dar conta de tudo. Mas daí você vai ver o tanto de coisa que essa pessoa faz, você fica assim, mas quem que consegue, meu filho, né? Tipo assim, nem ok, tá ok você não conseguir, porque você tá fazendo muita coisa. Pelo contrário, você tá sobrecarregado. E é por isso que você não consegue dar conta de tudo mesmo. E aí eu acho que também essa questão que você falou, né? Que a superdotação pode ficar invisível por outros sintomas estarem mascarando. Eu fiquei pensando bastante, Poli, naqueles pacientes que chegam, né, por N motivos aí, num estado muito depressivo, por conta de uma frustração aí dentro do trabalho, né? Às vezes, se dentro de um trabalho que eles achavam que ia ser aquilo que ia fazer sentido na vida deles, se depararam ali com a frustração de que não, aquilo não está sendo suficiente, né? Ou se frustrando com as contradições ali das pessoas em que eles convivem. Então, já tive, né, a paciente falando ali que ela amava o direito, então tinha muito essa necessidade de fazer essa justiça, né? E por isso que ela escolheu o direito. Mas aí, lá no trabalho ali onde ela estava, ela via que ela não conseguia fazer isso, né? Que tinha muita hipocrisia envolvida em todo esse processo burocrático. Então, quanto que isso não é frustrante? E aí, chega nesse ponto de uma frustração tão grande que entra nesse pode entrar nesse estado depressivo, né? E aí, entrando nesse estado depressivo, a gente vai ver que o nível de motivação vai diminuir, que o nível de concentração vai diminuir, o engajamento vai diminuir, né? E aí, essa superdotação realmente fica invisível, assim, porque não tem como ela aparecer, sendo que tem tanta coisa ali atrapalhando para que esses potenciais sejam realmente aproveitados, né? Sim. E eu acho também que aparece, por exemplo, né, numa sensação de cansaço extremo também, né? Que muitas vezes esse superdotado, ele vai encontrar um ambiente, eu chamo, né, lá na terapia de esquema, a gente usa a química esquemática, né? Os padrões inflexíveis. Se você não assistiu a live de ontem, né? A live sobre os padrões inflexíveis, eles vão buscar sobreviver. Então, esse superdotado com autocrítica, com perfeccionismo apurado, ele vai buscar um ambiente assim, né? Foi assim que a gente aprendeu e é assim que os nossos esquemas se perpetuam, né? Exato. Essas perpetuam. Então, muitas vezes, ele vai estar imerso dentro desse ambiente que vai perpetuar todo esse funcionamento, né? E aí, Que vai querer que ele sempre que esteja produzindo mais, né? E aí parece que é uma cobrança. Ele acaba se colocando nesse ambiente, porque é o jeito que ele funciona, então também. Ele é como se ele se sentisse confortável, é o jeito que ele está acostumado a funcionar. Se fosse um ambiente pouco demandante, talvez ele ia se achar inútil, também tem isso, né? Ah, eu não estou sendo muito útil aqui, e aí quero ir para um outro lugar. Mas ao mesmo tempo é o que perpetua esse esquema, né? De mais autocobrança, esses padrões mais inflexíveis ainda, e vai escalonando aí tudo isso. e eu acho também que pensando nessa parte, né, dos padrões inflexíveis, acaba que, por exemplo, vai estando todo
né? Assim, começa ali numa ansiedade, depois já passa numa sobrecarga, né? E eu acho até daí que, por exemplo, uma coisa que eu escuto também dos pacientes é essa frustração, né? Assim, de ter uma limitação, né? De ter que parar para viver a vida, para curtir o lazer, para curtir relacionamentos, né? Que muitas vezes o superdotado tá imerso e ele se trata como um robozinho, né? Que ele tem que produzir, que ele tem que fazer, que ele tem que, sei lá, fazer tal coisa, cumprir tal tarefa, né? Porque, claro, né? Eu acho assim que muitas vezes tem por detrás muitos sonhos, muitas vontades, ou muitas curiosidades, né? Sobre o que vai conhecer, o que quer fazer e tal. Mas eu vejo assim que daí tá uma dificuldade de limitar, né? Até que ponto que eu posso ir, né? Aqui já não tá mais saudável para mim, né? Aqui já passou. Eu já tô deixando de lado o meu lazer, aqui eu já tô deixando de lado sei lá, né? A parte física do meu corpo, né? Que tá sendo Na minha negligenciada. saúde mesmo. Exatamente, eu acho que muitas vezes, assim, imersos dentro desse sistema, né, de produção, e eu acho que a produção ela é uma coisa, né, muito comum, assim, desse superdotado querer produzir, ou criar, ou fazer alguma coisa, né, Tá dentro da... querendo sempre fazer alguma coisa. É porque traz satisfação, esse que é o problema, né, Poli? Traz uma satisfação muito grande, essa coisa de ver que está produzindo. Só que eu acho que faz todo sentido essa dificuldade de... Eu acho que é uma frustração por você perceber que você tem limites. E o problema do superdotado é colocar esses limites sabendo que, na verdade, ele podia estar fazendo um pouquinho mais. Uhum, Porque é isso, tipo, se for pensar, a gente sempre pode estar fazendo um pouquinho mais, né? Todo mundo. A gente sempre pode dar um pouquinho mais, sempre pode melhorar. Só que assim, né? Eu acho que é justo, e o superdotado pode dar muito mais, né? Essa questão. E aí você se vê nessa posição de, assim, nossa, mas eu podia estar fazendo muito mais coisa, por que eu vou me colocar esse limite, assim, né? Ficar se sentindo culpado até de se dar esses limites para ter mais lazer, para ter mais saúde. E aí é isso que causa muita frustração. Eu acho que é um sentimento de frustração, assim, de ter noção de que poderia estar fazendo mais, mas o meu corpo não aguenta. uhum. Meu corpo Eu não acho que aguenta fazer eu mais. acho que tem uma noção idealizada também, sabe, Dai, né? Do que eu acho que seria bom e daquilo que realmente eu consigo fazer, né? Porque muitas vezes entregar esse relatório aqui de 5 páginas, de agora até amanhã. Só que o superdotado, ele vai querer, eu quero fazer de tal forma, nem que eu passe ali a noite inteira fazendo, né? E muitas vezes acaba, isso ocorre com bastante frequência, né? Então, eu vejo assim que tem idealização, né? Daquilo que eu quero fazer para aquilo que eu posso fazer. Uhum. Só que daí é engraçado, porque existe um movimento inverso. Por exemplo, assim, muitas vezes eles vão idealizar mais, né? Então, por exemplo, assim, eu quero fazer, sei lá, o planeta Terra inteiro. Mas o que eu consigo fazer no tempo hábil que eu tenho, sei lá, é um globo, né? É isso aqui no tempo que eu tenho. Uhum. Que vai para a parte da autopercepção, é o contrário. Não sei se você não, né? Ele quer o que ele quer fazer. Parece grande, mas ele, né, tem uma limitação por tempo, por corpo, por mental, né? Uhum. Mas quando aí esse superdotado vai olhar para ele se olha ao contrário, né? E quando a gente faz lá o teste de personalidade, por exemplo, o nível de competência, esforço, tá lá embaixo, né? Uhum. Pega lá uma pessoa com QI super alto, percentil 90 e poucos, todas as funções. Isso aconteceu comigo hoje, né? Avaliei um paciente com todas as funções ali super altas, todas. E daí chega lá na parte da autopercepção dele, como ele acha que ele é, se ele acha que ele é competente, se ele acha que ele é capaz, se ele acha que ele é esforçado, tá lá embaixo, Mas né? é Então, que assim, eu acho que eu entra a questão de acha que não pela autocobrança e essa questão de não, eu acho que eu faço o suficiente, eu podia estar fazendo mais, Uhum. né? É, Eu acho que é muito essa sensação. E eu acho também, até ontem eu trouxe isso, né, da pressão, né? Daí eu acho que a pressão também é algo que é um dos sofrimentos, assim, muito comuns do superdotado falar, né? Eu sinto pressionado, né? Porque eu não tô produzindo. Até teve gente que colocou aqui, né? O sentimento é de estar desperdiçando tempo com atividades recreativas ou lazer, ou quando eu tô fazendo esporte, porque eu poderia estar fazendo aquele trabalho que eu não fiz, porque eu poderia ler um livro,
porque eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Podia estar fazendo alguma coisa mais útil, né? Essa sensação de que é isso, né? De tô desperdiçando tempo mesmo, fazendo essas coisas mais banais, que na verdade não são nada banais, né? É justo esse descanso, às vezes, justo essas atividades recreativas, ou fazer uma academia ali, fazer um exercício físico que realmente pode ser aquilo que dê forças para colocar em prática e para um tempo para relaxar um pouco a mente e colocar para depois poder reorganizar tudo, né? Enfim, mas a gente entende, né, Poli, que é muito difícil. A gente entende que, falando assim, parece ser uma coisa que, para quem não passa por isso, pode ser meio óbvia, assim, mas a gente entende o quanto é difícil para esse paciente também se colocar nesse lugar e se dar esse limite, porque é isso que você cresceu pensando. Então, é isso que é a dificuldade de você mudar esses padrões. Porque você cresceu desse jeito, cresceu pensando, ai, por que eu vou lá brincar com os coleguinhas, sendo que eu podia estar aqui fazendo, não sei, fazendo alguma coisa, né, que eu ache mais útil. Podia estar lendo meu livrinho lá em casa, aquele livro que eu quero ler muito, né, adquirindo conhecimento. Então, vive muito nessa... eu acho que a questão do quero sempre saber mais, quero sempre fazer mais, é difícil, né? É o que complica aí. E eu acho também, Dai, que muitas vezes, assim, quando a gente vai cavando, né? Talvez ali não no processo quando esse paciente chega, mas até em terapia, né? Quando vai fazendo esse processo reverso, né? De buscar as raízes disso, muitas vezes lá no fundinho, né? Da raiz do porquê que ele tem esse comportamento tão, né, exigente, ou por que ele é tão crítico, ou tão severo com ele, né? Que ele não desliga a guarda, né? Nem para assistir um filme, né? Sem culpa, ou assim. Eu sinto que muitos pacientes, né? Não todos, mas assim, uma boa parte lá no fundinho tem a dor de não ser suficiente, né? Então, e até eu falo, né, que essa dor é uma dor muito doída, né? E quando a gente descobre essa dor, e até crianças sentem isso, né? E acaba assim que quando elas mostram o talento delas, ou quando elas fazem algo excepcional, tipo no sentido de um projeto, ou sei lá o quê, né? Faz a prova e tira 10 na prova, ela recebe ali, né, um elogio do pai que ela não ganhava de outra forma, né? Ela recebeu ali daquela família, sei lá, da prof, de alguma pessoa. Então, acho que muitas vezes a dor por detrás está essa insuficiência, né? E acaba por esse comportamento, né, tão assim, minucioso, um bom comportamento, né, determinado, engajado, acaba levando esse superdotado a desenvolver ali o potencial dele, as habilidades dele, e isso é muito reforçado, né? Então, assim, é isso, né? A gente pensar que não existe essa dor por detrás, porque em muitos casos existe, né? E, enfim, é aquela criança que o pai, no meio de tanto serviço, tanto trabalho, só vai parar e olhar para aquela criança se o professor lá da escola chegar e falar, nossa, seu filho é muito bom, né? Então, assim, ele vai ganhar validação através do comentário do professor, né? Ou ele aprender tal coisa para ele falar pro pai dele que ele sabe aquilo excepcional, que daí ele vai ganhar atenção, né? Então, às vezes, por detrás tem essa dor, né? A dor da privação emocional, que também a gente já falou aqui nas anteriores, né? Daí não sei se faz sentido. Nossa, faz muito sentido, Poli. Eu acho que é totalmente isso, né? A gente sabe que tem aquele potencial, mas a criança vai aprendendo que talvez para ela ser reforçada, para ela ter aquele carinho, para ela ter aquela atenção, ela precisa estar mostrando aquele potencial a todo tempo, né? Que ela precisa estar todo o tempo fazendo. Porque é isso que ela é, assim, né? Ela não... Ela é o que ela faz. Basicamente isso, né? Então, se eu não faço nada, eu não sou ninguém. Eu não sou boa, né? Então, eu tenho que estar toda hora fazendo alguma coisa, toda hora fazendo alguma coisa, porque é isso que faz com que eu receba amor, com que eu receba atenção, né? E aí, a gente vai ver que isso só vai começando a melhorar quando essa criança, talvez, mais para frente, com relacionamentos mais saudáveis, assim, né? Vai percebendo que, na verdade, ela pode ser valorizada porque
quem realmente ela é, e não pelo aquilo que ela está fazendo, né? Então, porque ela é uma pessoa legal, porque ela é uma pessoa, né, companheira, e aí isso, né, a gente vai fazendo essa cura desse esquema aí, né, que a gente Uhum. fala tanto, através dos outros relacionamentos, mas é muito difícil de sair desse padrão, porque é uma coisa que a gente aprendeu a vida inteira. E é uma coisa que, às vezes, as pessoas não percebem. É difícil de perceber. Por isso que é tão importante esse processo de terapia. Porque é difícil de perceber que esse padrão de comportamento está reforçando essa sensação de ser insuficiente, Uhum. né? Então é difícil de perceber isso e, consequentemente, é difícil de parar com isso. Porque imagina, uma hora que eu paro, eu vou sentir aquela dor vai voltar tão grande quanto foi lá da primeira vez, né? Uhum. Então é bem difícil mesmo. Então é bem o que você falou. Enquanto isso não fica invisível, essa dor que tá. E daí depois vai se mostrar na ansiedade, vai se mostrar no processo depressivo, assim, né? Essa dor tão visível aí, que às vezes vai se transformar num transtorno, e a superdotação mesmo, que esse potencial fica escondida, fica por trás ali de tudo isso. Né? Eu acho que uma outra dor também muito comum, né? Daí é a dor dessa comparação injusta, né? Então, o superdotado, muitas vezes, ele se compara com o outro. Ah, mas aquele outro lá, ele consegue ler 3 livros no dia, né? Ele Uhum. é X, Y, Z coisas, e eu não consigo, né? Ou, Uhum. ele consegue ler e guardar aquela informação, mas aí eu fico lendo e eu fico pensando sobre outras coisas que eu deveria estar fazendo e não consigo prestar atenção no que eu tô lendo, Uhum. né? Às vezes, né, isso torna-os hipervigilantes, né? Daí eu acho que a hipervigilância né, ela é ali uma parte da ansiedade, né, que é muito comum desse superdotado desenvolver essa hipervigilância do quê? De estar sempre preocupado Uhum. dessa comparação sobre os outros, essa Que os hipervigilância. outros vão pensar de mim, né? Eu acho que tem muito isso também. O que os outros vão pensar, então, aí às vezes vem aquela criancinha que às vezes ela tem dificuldade para se colocar dentro das relações e de interagir, porque ela tá sempre tão hipervigilante de, meu Deus, o que os outros vão pensar sobre mim se eu falar tal coisa? Aí quando ela fala alguma coisa e as pessoas que ela acha que vai ser engraçado, as pessoas não dão risada, meu Deus do céu, eu já fui péssima, porque dos outros eles riem, né? Desculpa Sim, te interromper. e por exemplo, numa sala de aula, né, é aqueles Uhum. talvez no início ele levanta a mão e quer fazer perguntas e tal, e daí de repente ele começa a perceber que, sei lá, a galera tá olhando com cara feia para ele, porque ele tá parando o professor muitas vezes, ou porque tá demonstrando que ele sabe coisa e a galera, né, não tá né, ali tão receptiva assim para ele, ele vai fechando, né? E aí às vezes a coisa acaba desenvolvendo essa hipervigilância no sentido de eu não falo, porque se eu falar vão me criticar ou vão, sei lá, me olhar torto de alguma forma. Só que eu fico ali segurando e vou enchendo essa bexiga, né? Como se fosse um balão que vai enchendo e vai ficando, né, hipervigilante e às vezes até tendo sintomas físicos, né, de ansiedade por isso. Uhum. Isso também ocorre, né? Muitas vezes até no sentido de camuflar, né, os meus gostos, os meus interesses. Então, se eu vou num lugar que aí eles estão falando de outras coisas, sobre coisas da moda, coisas que estão acontecendo no momento, e é aquele superdotado que, sei lá, que gosta de filosofia, discussão filosófica, discussão política, sei lá o quê, né? Uhum. Então, muitas vezes sentir pertencente, né? E naquele momento ele vai ficar até assim com rigidez de comportamento Uhum. difícil que vai ser, né, essa interação. Então, acho que também acaba sendo experimentado com muito desconforto, né, Dai? Exato. Até essa questão da falta, essa sensação de não pertencimento a vida toda, né? A gente falou eu falei lá no comecinho, do que pode estar levando a entrada na depressão e na ansiedade e tudo mais. Mas é como se fosse um acúmulo, né? É um acúmulo dessa sensação de não pertencimento que foi se dando a vida toda e sempre estava tentando se adequar ali ao seu entorno. E a bexiguinha uma hora estoura, né? Tem uma hora que
Isso não tem como você segurar por tanto tempo, assim, né? Muito superdotado fala assim, eu me dou bem com as pessoas, eu me dou bem, mas é como se eu tivesse sempre colocando uma máscara, assim, diferente, assim, sabe? Porque, assim, eu tenho essa sensibilidade, eles não falam desse jeito, né? Mas é isso que a gente interpreta, que ele tem essa sensibilidade para entender os sinais do ambiente, entender como ele tem que se comportar em determinados ambientes, e com isso ele consegue virar um camaleãozinho, assim. Em tal lugar eu preciso ser de um jeito, preciso ser mais comportado. Em tal lugar eu preciso fazer mais piadas para que ou preciso puxar mais assunto para que eu possa, para que eu seja visto como legal ali, né? Então, ele está todo momento tão hipervigilante a esses sinais do ambiente, tentando se adaptar a todo momento para que ele consiga se sentir pertencente. Eu vejo muito isso com as crianças, assim, dentro da sala de aula. Às vezes, uma criança que tem um potencial gigante, mas acaba sendo super quietinha em sala de aula, porque o que fala muito é visto como chato, né? Eu não posso ficar respondendo a professora, senão eu vou ser chata. E aí vem a escola falando, nossa, mas esse potencial não se apresenta aqui dentro da escola, né? E aí talvez falte um pouco dessa mediação, porque realmente o que fala muito é visto como chato. A gente, vamos ser realistas, né? E aí, às vezes, essa criança mais sensível, que percebe isso, até porque tem um coleguinha ali que também, ela até se identifica, mas ela não, mas esse coleguinha não consegue se segurar, ela consegue, né? Uhum. E aí esses potenciais não aparecem, ficam camuflados mesmo, porque ela não tem essa segurança de que ela pode ser quem ela é. E pensa o quanto é difícil isso para uma criancinha. Se já é difícil para um adulto, toda essa intensidade guardada, né? E essa dificuldade para entender o que está acontecendo, enquanto criança, que a gente mal entende, a gente está aprendendo a escrever ali. Imagina ter todo esse sentimento guardado, né, dentro de uma mesma pessoinha. Então, super complicado. Eu acho também, daí, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase que uma paciente disse hoje para mim, né? Ela disse hoje assim que quando ela pegou a avaliação dela e ela buscou avaliação para TDAH, e quando ela pegou e viu lá que tava seu QI é 130 e poucos, né? Você tem habilidades assim, assim, assado. Ela falou assim, nossa, caiu um peso em mim, como se caísse uma pedra em cima de mim, né? E na hora eu fiquei tipo, caraca, como é que nunca ninguém viu isso? Então, acho que esse também é um grande sofrimento, né? Depois que esses indivíduos eles acabam não acreditando, né? Por que que é invisível, né? Porque eles não acreditam que é, porque ninguém descobriu, né? Se eu fosse, já teriam descoberto. Eu tenho 40 anos, eu tenho 30 e poucos anos, né? Então, assim, ou até dá uma sensação de tipo assim, mas será que não? Tá enganada, né, Polina? Você tem certeza mesmo que você corrigiu certo? Eu acho que não, Uhum. né? Muitas vezes até a pessoa fica me questionando assim sobre é, né, a validade ali, se eu corrigi certo, se eu fiz certo, porque ela não acredita, né? E muitas vezes vem a dor, né? De por que que ninguém viu isso aqui antes, né? Se tiver, Uhum. né? Se eles tiverem percebido ali isso em mim antes, como é que teria sido a minha vida se eu tivesse sido identificada? Ah, sai daí vai, né? Uhum, exato. Fora, né? Ao mesmo tempo, Poli, que eu acho que pode vir o que às vezes, né, nos relatos do grupo de adultos ali, que eu participei algumas vezes, o que aparecia bastante É. também era a dificuldade de aceitar. Então, assim, eu fiz a avaliação, eu tive os indicativos ali de superdotação, mas assim, isso já faz uns 2 anos, e agora que estava indo buscar o grupo. Porque essa dificuldade de aceitar mesmo, né? Então, parece que passa por fases assim de negação mesmo, né? Ah, não, não pode ser verdade. Aí, pela raiva, meu Deus, como que ninguém. É como se fossem as fases do luto dentro da identificação da superdotação, né? Por que que ninguém nunca viu isso em mim, né? E essa frase é muito boa. Eu não sou superdotado, sou apenas uma pessoa esforçada. Meu Deus, isso essa frase deveria ser critério diagnóstico já para superdotação, né? Porque aparece muito assim, não, mas eu sou esforçado, né?
E aí, às vezes, eles não têm essa percepção que talvez justo esse esforço, que é muito maior do que as outras pessoas ao teu redor, já seja uma característica diferente que se destaca, né? Que isso não é tão comum assim. Mas, ixi, até me perdi no que eu estava falando. Também existem, né, Dai, dentro ali do que a gente interpreta e que a sociedade interpreta como altas habilidades, né? Tá lá, genialidade, você ir muito bem na escola, só tira 10 na escola. Então, esses são mitos, né? Que não correspondem ao que é ser altas habilidades, né? Ou ser uma criança superdotada, um adulto superdotado. Então, acho que a gente acaba sendo atravessado por discursos culturais que acabam afetando, né, esse nosso pensamento. Daí da gente pensar que uma outra coisa, mas que a gente não tem altas habilidades, né, do que ele perceber que ele tenha, né, e talvez seja tão difícil dele perceber, né, depois até com o diagnóstico, com o papel ali tá marcado, ó, sim, você tem altas habilidades, né, e ele não acreditar, né, e muitas vezes eu também assim, casos do paciente se cobrar porque ele não foi excelente no teste, Ai, né? nossa, Porque ele já foi muito bem dele. Não acredito que eu fui só percentil 95. Eu devia ter ido 99, né? sim, exatamente. E eu acho também, né, daí eu acho que, claro, né, que tem casos e casos, e acho que também seria importante, daí a gente dizer aqui, assim, quando, né, você usou ali a questão da bexiga, né, quando que essa bexiga estoura, é o momento onde a gente vai pensar, né, que todos esses fatores estressores que esse superdotado vivencia, né, e acaba experimentando ali ao longo da sua vida, podem, né, desenvolver algum tipo de dificuldade emocional ou até de um transtorno emocional, né, ou um transtorno de humor ou alguma outra questão de sobrecarga, né, Dai? Quando que passa desse limite, né, assim, pensando ali numa né, num quadro de ansiedade generalizado, né? Qual que é, né? Eu sou ansioso ou será que eu tenho um transtorno de ansiedade? Qual que é o limite, né? Como que eu identifico quando eu já estou dentro de um transtorno de ansiedade generalizada? Uhum. Eu acho que a gente vai ver bastante, né, Poli, quando esses sintomas de ansiedade vão ficando tão intensos e tão frequentes a ponto de ter prejuízo significativo no funcionamento do dia a dia. Então, eu não consigo dormir, né? Eu não consigo parar de fazer as minhas coisas, porque senão eu tô lá não sei, tô num momento de descanso e eu não consigo descansar mesmo, eu não consigo parar de pensar. Então, isso já começa a atrapalhar no dia a dia. Eu não consigo mais, eu não faço mais, eu não tô comendo bem, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque a ansiedade para muitos pode vir na forma da alimentação, na compulsão por comida. Então, assim, eu já tô passando do meu extremo, isso tá me prejudicando, né? Então, assim, eu acho que é bem nesse ponto, assim, eu posso, assim, né? Só relembrando que a questão, assim, o superdotado, ele costuma ser mais sensível e mais intenso. Isso sim, né? É comum. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, o transtorno de humor, a gente já considera uma comorbidade, não é característica das altas habilidades, é uma comorbidade, né? Então, isso que é importante da gente também falar, eu acho, Poli, porque acho que às vezes, assim, as interpretações do que a gente vai falando podem ser feitas e não é que a gente está falando que necessariamente todo superdotado vai, né? Não é que o borderline que chega lá na clínica não seja realmente borderline. Ele pode ser borderline também e superdotado. Né? Então, assim, é da gente ir tendo esse diagnóstico é muito clínico, assim, né? Então, mas eu acho que é realmente pelo prejuízo que isso causa na vida daquele sujeito. E é aí que a gente vai pensar num transtorno mesmo. Então, tem pessoas que são mais sensíveis mesmo, e com isso elas podem chorar quando elas veem filme, elas podem ficar muito sensibilizadas diante do sofrimento do outro ali. Mas quando essa sensibilidade começa a levar uma tristeza tão profunda que eu já não consigo mais fazer aquilo que eu gostava antes, estou muito desmotivado, estou com meu sono muito prejudicado, ou tenho muito sono, ou não consigo dormir, uma insônia muito grande.
aí a gente já começa a pensar que talvez pode tá virando ali num transtorno depressivo, assim, né? É diferente ser sensível e intenso de ter esses sintomas já de uma doença mesmo, né? De um transtorno. Acho que é Uhum. mais ou menos isso, Poli. Não sei o que você vê. Eu acho também assim, né, daí que é importante a gente mencionar que um transtorno ali do humor, né, não nasce com, né, a gente não nasce com depressão, né, ao Uhum, contrário da condição de superdotação, que a gente nasce uhum, dotado, né, uhum. ou de um neurodesenvolvimento, né, eu nasço com autismo, eu nasci com TDAH, né, Perfeito. diferente desses aspectos mais relacionados ao humor, né? Uhum. A então, né, pegando aqui o caso da depressão, claro, pode ter condições ali genéticas que vão influenciar, né? Tem estudos que apontam que uma pessoa que tem um pai ou uma mãe ou algum familiar mais próximo dentro desse núcleo familiar tem mais probabilidade de desenvolver a depressão, isso já é complicado, né? Mas Uhum. assim, fatores, né? E geralmente, assim, a gente vai ver que na vida do superdotado ou na vida de qualquer pessoa com depressão, geralmente tem situações que acabam desencadeando, né, esses episódios depressivos, seja Perfeito. bullying, morte de alguém, sei lá, qualquer tipo de coisa que pode, né, ser associado aí. Então, a Uhum. gente pensar que muitas vezes, né, o dotado, ele vai estar vivendo a vida dele, né? A gente não pode confundir tristeza com depressão, né? O superdotado Perfeito. pode se sentir triste, pode se sentir, né, mal por diversas formas que acontecem na vida dele, mas não estar deprimido, né? O deprimido é Perfeito. quando existe uma categoria de sintomas presente, né? O humor triste, existe um desânimo, existe um sentimento de inutilidade, né? Não serve para nada, ou Uhum. ninguém gosta de mim, né? Geralmente é um discurso muito autodepreciativo, né, na depressão, e até pode, né, ter aí relação com pensamentos mais relacionados à morte, ideação, né, Uhum. muitas vezes a gente vai pensar daí que já passou de um nível só da tristeza, da superdotação, né, que já é uma Uhum. tristeza intensa, mas está dentro de um transtorno né, depressivo. Uma coisa Uhum. que eu vejo, Dai, que muitas vezes, assim, é aquele superdotado que não tá num episódio depressivo maior, né? Ou ele já passou ali por aquele episódio depressivo maior, mas desde lá da infância ele é negligenciado, né? Ele tem que ter altos padrões ali de desempenho para ele conseguir ser independente, não tem nenhuma rede de apoio, não tem, né, assim, talvez nenhum tipo de suporte familiar, ou, né, aqui eu dei um exemplo, mas poderia ser qualquer outro tipo de exemplo. Uhum. Às vezes acaba desenvolvendo um transtorno depressivo mais moderado, né? Uhum. E a gente até, por exemplo, isso às vezes acontece, né? De chegar com suspeita de TDAH ou de alguma outra questão porque eu procrastino muito, ou porque eu não consigo ter energia para fazer as coisas. Aí você vai ver assim, é uma depressão ali desde lá da entrada na vida adulta, que se estende de modo assim moderado, ela consegue conviver, né? Ela consegue ter as relações sociais, mas Até aí tem porque tem muito potencial e aí acaba mascarando, né, esses sintomas depressivos, também tem isso, é, mas né? ela se torna uma amiga, né? Aí Uhum. a depressão se torna uma amiga. Tem picos Exato. bem pequenos depressivos, né? E aí assim, Uhum. também afeta as funções executivas, né? Também afeta a concentração, também afeta a resolução de problemas, né? Então, por isso que uma análise individualizada é tão importante, né? E tal Exato. curso, né? O relato da história de vida do paciente é bem mais importante do que o dado do teste, né? Que o Perfeito. QI, qualquer outra medida quantitativa, né, Falou Dai? tudo, Pô. Eu acho que, assim, é uma coisa que até eu estava comentando, né, que vem me incomodando, essa questão da avaliação neuropsicológica ser muito resumida, a aplicação de teste, porque no final das contas, para a gente importa muito mais a entrevista, né? E o contato com esse paciente, o contato com os outros familiares. E os testes vêm como forma de confirmar, até às vezes, alguma hipótese que a gente já criou na nossa cabeça, né? Às vezes os testes são muito mais confirmatórios do que propriamente algo assim, é o que vai te dar o resultado. Então, eu acho que
essa parte da entrevista clínica mesmo, do contato com o paciente, é super importante, dessa análise individual. E uma coisa que você estava falando, Poli, que eu fiquei pensando, né? Que assim como a tristeza não pode ser confundida com a... Não, não assim, né? Não é porque você está triste que você está deprimido, não é porque você está animado que você está... Nossa, perdi a palavra. É Da bipolar. bipolaridade. Como que é a Eu... palavra da bipolaridade? Eufórico, exato. Uhum. Exato. Já não é, não é porque você está animado porque que você está maníaco, né? Então a gente tem que saber diferenciar esses pontos também. Porque é comum na população superdotada que, assim, quando acaba algum projeto ou quando está sem nada para fazer, que o superdotado entra naquele estado de ai meu Deus, mas eu não tenho nada para fazer, então eu tô mais desmotivado, né? E aí, quando surge uma ideia, entra naquele pico de animação tão extrema de tipo, bora, 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 bora. E aí que as pessoas podem confundir mesmo como uma hipomania ou até mania. Só que a gente entender que, por exemplo, a hipomania ou a mania, ela também causa prejuízos significativos na vida. Então, o gasto excessivo, né, de dinheiro ali. Então, tá com um grau de energia tão grande que eu acabo gastando demais, que eu acabo comendo demais, que eu acabo falando demais, acabo tendo uma impulsividade muito grande, que é diferente dessa animação do superdotado com projetos novos, que às vezes tá tão animado assim que, meu Deus do céu, só consigo pensar nisso e tô produzindo muito. Então, no momento que tô produzindo muito. Então, a gente vê bastante, né, Poli, ali chegando na clínica, essa queixa ali, né, ele foi diagnosticado com bipolaridade, assim, né? E é uma pessoa que, assim, nem de longe é bipolar. Então, a gente saber até que ponto esses sintomas essas características são realmente sintomas de um transtorno. Né? Acho que é importante Eu isso. acho que isso é muito comum, né? Pensando ali até no hiperfoco que o superdotado muitas vezes vai ter e no aumento de energia tão abrupto quando tem uma ideia. Então, Exato. E daí eu saio atropelando todo mundo para fazer a minha ideia e convencer todo mundo. E até para uma dificuldade de controle dos impulsos, ou, né? Claro que daí o que a gente vai avaliar, né? Eu acho que é importante a gente avaliar o nível de prejuízo, né? Tá, construindo essa ideia, mas o que eu quero com essa ideia? Eu quero criar, muitas vezes na superdotação, tá por detrás assim, eu quero ser o primeiro, né, da ação revolucionária, eu quero ser o primeiro a criar esse projeto X, eu quero desenvolver a lâmpada, eu quero ser o primeiro a tal coisa, Que né? tipo, uma Então, assim, ideia muito boa que ninguém faz, né? urgência, porque eu quero ser o primeiro a descobrir aquilo. E aquilo é muito importante para mim, né? Muito contrário da bipolaridade, que muitas vezes vai ter um aumento de energia, mas assim, voltado a gastos, voltado a uma fala rápida e até muitas vezes assim, nada a ver, ocupada, né? Ou até mesmo, por exemplo, o senso de grandiosidade. Então, existem outros critérios, né, ali que aparecem na bipolaridade. E muitas vezes na bipolaridade a gente vai ver um comportamento muito mais inadequado, né? Aquele comportamento inibido, inadequado, né? Do que no superdotado. O superdotado ele vai estar assim, mas outras partes do comportamento dele se mantêm da mesma forma, né? Mas que daí ele vai esquecer de comer, vai esquecer de fazer um monte de coisa lá, né? Para ele criar aquilo que ele acha que ele tem que ser o primeiro a criar aquilo. Acho que isso é um sentimento muito comum, né? E lidar com essa dor. A gente tá falando de sofrimento, né? A gente vai ter que lidar com o sofrimento superdotado muitas vezes, né? Que ele não vai ser o primeiro a criar aquilo, né? Ou alguém já viu aquilo, ou já foi criado aquilo, já foi pensado aquilo em outro lugar, né? Então aí também pode cair a frustração, né, Dai? Ou a frustração de ser uma ideia tão boa, mas que não tem recurso para fazer aquilo, né? Mas como que eu vou fazer tudo isso sozinha? Assim, um comentário ali que a academia, a pesquisa científica é o habitat natural do superdotado. E eu acho que é realmente isso, porque assim, parece que quando tem primeiro que é uma demanda muito grande, né? E essa necessidade de novidade o tempo todo. Então, eu tenho uma ideia, só que daí... E como que eu vou fazer essa pesquisa dar certo, assim, né? Ainda mais no Brasil, né, gente? Porque no Brasil, a gente sabe que esse campo é difícil de fazer as coisas funcionarem, assim, mas faz todo sentido, é isso mesmo. Eu acho que a gente só não falou da parte do burnout também, né, Dai? Que eu acho que o que é estar cansado e o que é estar em burnout, né? Perfeito. Uma grande
Eu acho que é uma coisa que estão falando bastante, né? Que está sendo falado bastante hoje em dia. E eu acho que é isso que a gente tem que saber diferenciar também, né? Até que ponto eu tô cansado e eu tô realmente numa sobrecarga de tarefas. E até que ponto realmente... E a partir de quando que eu entro num processo de exaustão tão grande que isso acaba se transformando num burnout. Então, assim, o burnout geralmente está associado com uma questão, assim, de assédio no trabalho também, né? De uma sobrecarga tão grande que no momento em que eu chego ali no burnout, eu preciso ser afastada de todas as minhas tarefas, porque já não existe mais a possibilidade de eu fazer nada. Que um descanso não resolve, né? Então, eu acho que é importante a gente falar mesmo sobre isso, Poli. Não sei se você queria falar alguma coisa mais específica. Eu acho assim que quando a gente vai né, fazer a diferenciação entre o cansaço, né, do superdotado com a condição do burnout, é onde assim, esse superdotado, ele tá se sentindo esgotado, mas ele tirou lá o dia de descanso, ele saiu de férias, ele voltou cheio de energia, né? E aí ele tá desenvolvendo ali o que ele tem que fazer, né? Geralmente no burnout, ele vai sair, ele vai tirar férias, ele vai tirar outras férias e ele ainda vai voltar se sentindo cansado, né? O burnout vem da luz queimada, né? Então, assim, é quando dá, né? Não sei se vocês já viram aquele momento que a luz queima, né? Então, assim, não dá para recuperar. Então, assim, existe esse processo, né, dentro do burnout, que nem a Dai falou, é irreversível, né? Então, a gente pensa no burnout, nessa condição, eu vejo muito mais pacientes, né, se enquadrando dentro da condição de um esgotamento, né, Perfeito. caminhando aí. E a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Até de intervir antes dele chegar nesse esgotamento, porque se o paciente já está se sentindo, né? Até a LIP, né, que estuda sobre o burnout, ela vai colocar em fases, né? Existem, assim, Perfeito. fases Eu certas, ia falar isso. existem fases em que o nosso corpo está tentando lutar contra o estresse, né? E contra todo aquele esgotamento. O burnout é quando o corpo já cansou de lutar, né? Então, assim, o corpo já não consegue mais lutar contra todo aquele estresse contra todo o esgotamento que a gente está sentindo, né? E Perfeito. daí vem a dificuldade de concentração, vem a anedonia, vem a falta de energia, vem muita coisa, né? E geralmente no discurso dessas pessoas vai ser: eu descanso, eu faço um monte de coisa, eu viajei um mês sei lá, pelos Estados Unidos e voltei do mesmo jeito, não consigo focar minha atenção no trabalho, né? Então, muito pensada aí em outras condições, tá? Às Mas vezes uma irritabilidade muito grande que acaba impactando nos relacionamentos também, né, Poli, que acaba, assim, é um nível de estresse, porque a gente tem esse nível, igual a Poli estava falando, né, a gente tem fases, assim, tem o nível de estresse que ainda é saudável, né, e aí a gente chega no pico da exaustão lá, e aí a gente começa a entrar numa fase essa fase do esgotamento mesmo, para daí chegar no burnout. Então, é importante a gente prestar atenção sobre isso. E eu acho também, Dai, que é importante a gente falar que, por exemplo, às vezes, os sintomas do burnout são sintomas de uma depressão crônica. Falta de energia, de concentração, falta de disposição, anedonia, falta de apetite, sei lá o quê, né? Então, por isso, a gente, essa escuta atenta da história de vida do paciente, né? Desde quando você começa a se sentir assim, né? O que ocorreu? Tá ligado ao trabalho, né? Muitas vezes a superdotação também aparece mães, né, de crianças superdotadas em burnout, né, do burnout materno, ali das funções maternas, que, né, a gente já tem essa classificação. Às vezes isso ocorre também, né, por questões ali relacionadas ao cuidado dos filhos. Então, mas aí é claro, né, que precisa de uma avaliação individualizada para ver se está no estado depressivo, está no estado ou se está ainda, né, no estado ali de esgotamento, né, mas um cansaço em alerta, né, pronto ali para servir, né. Eu vi Exato. várias mensaginhas aqui, mas acho que, né, basicamente a gente já acabou falando sobre todas as coisas, né, que o povo foi falando por aqui. Perfeito. Mandar alguma pergunta mais individualizada aqui pra gente, aqui na caixinha direto, tá? Pode mandar aqui, que eu
que a gente responde, tá? Para finalizar, né, eu gostaria aí de convidá-los, todos que estão aqui, para um convite especial, né? Essa semana eu estou lançando aí meu novo projeto, que é um projeto de autoterapia, né, para superdotados. Então, como que funciona esse projeto de autoterapia? Toda semana, né, eu vou estar lá disponibilizando uma gravação sobre um traço de personalidade do superdotado, né, de acordo lá com a terapia da Esquema. A gente tem 18 traços de personalidade, né, então isso, como aparece isso na superdotação. E aí a gente vai ter toda semana, né, ali 10, 12 atividades para a gente realizar, tá? Que são atividades de autoconhecimento, né? Que esse superdotado seja capaz de olhar para ele, né? E aí é um grupo de adultos, tá, gente? Não é um grupo para crianças. Só adultos podem participar porque exige esse nível de maturidade, né? E são ali adultos que, nesse prazo, né, de setembro até dezembro, vão fazer, né, uma investigação ali sobre como funcionam, como foi a minha história, de onde que surgiram essas crenças, como que essas crenças me afetam atualmente, né? Por que que eu funciono dessa forma? Por que que eu fujo, né, da interação social? O que que na interação social me deixa tão angustiado que eu tento sair correndo, né? Então a gente vai buscar ir a fundo de todas essas raízes de como a nossa personalidade foi formada, tá? Né, de todos esses encontros aí dos 18 traços da superdotação, tá? Então, quem quer uma informação a mais, né, ficou aí curioso para saber sobre o projeto, pode clicar aqui direto no meu Linktree ou no link aqui da Cognos. O link está ali. Lá você tem mais informações. Se você quer, né, perguntar uma coisa diretamente comigo, quer ver se esse projeto é para você, quer trocar uma ideia comigo, me manda mensagem diretamente, tá, gente? Que eu vou responder, à medida do possível, eu vou responder você, tá bom? E quero avisá-los também que a gente tá com desconto especial, né, da semana de lançamento aí desse projeto e pela semana da superdotação, né, que a gente fez aí todas essas lives de segunda até hoje. Tô cansada, né? Mas eu tô muito feliz, eu acho que e realizada por estar aqui com vocês. Eu vi que teve gente que entrou todos os dias, bateu ponto aqui, né? Até uma que entrou todo dia e tava aqui toda noite, né? Passando aí essa uma hora com a gente. E, né, quero agradecer você também. Eu vi que mandaram ali, tem mais duas, né, Dai? Quero a Dai pela disponibilidade de estar aqui compartilhando isso com a gente, né? Acho que é muito especial, ainda mais nesse dia, né? Tão especial também. Exato, exato. Muito bem, Poli. Obrigada, eu que agradeço pelo convite aí. E estaremos aí à disposição aí, esse curso da Poli, eu acho, né, só dando um pontinho, porque uma das grandes reclamações do superdotado é ter a paciência para terapia, né? Então, uma autoterapia, você já consegue no teu ritmo. Só uma dica aí desse novo projeto que acho que pode funcionar muito bem para essa população que tem esse senso de urgência mais, né, avançado aí. Isso é super legal. Por que eu não coloquei tudo de uma vez só? Porque aí vocês vão funcionar e a cabecinha de vocês vai entrar em parafuso. Parafusa. Meu Deus, vai ativar todos os esquemas, todas as dores e não dá certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer semanal, né? São lá 18 semanas que você vai, semana por semana, colocando cada tijolo no seu lugar, tá? Então, a casa não se constrói de um dia para o outro, a gente monta a casa. Não, a casa tem que ser construída tijolinho por tijolinho. A planta não cresce, né? Não sai da semente e vira, né? Que nem quando a gente faz vai encher alguma coisa, né? Inflar alguma coisa de ar que abre e ela tá pronta. Não, né? A planta ela vai crescendo, tanto que ela precisa crescer as raízes para baixo, né? Dali da terra, para crescer a parte de cima. A gente também, né, na terapia de esquema, a gente vai fazer esse movimento, né? De voltar às nossas raízes, aquilo que formou a nossa personalidade, a nossa crença, a nossa visão de mundo, as nossas próprias emoções e sentimentos também, né? E a gente vai dar, né, ali luz a tudo aquilo que foi formado, tá? Eu vi que tem duas perguntinhas aqui, né? O que fazer depois do burnout, além de se afastar da fonte do estresse? Olha, né, nesses casos, né, claro que precisa de uma avaliação individualizada, né, mas em alguns casos a gente vai recomendar o afastamento, né, integral ali da atividade. Muitas vezes
Eu já vi pacientes, por exemplo, migrarem para outras áreas, onde vão trabalhar com outras habilidades, né? Ali, não envolvendo... né? Já tive caso, por exemplo, de médico, né? Burnout, e daí sair da medicina, ir para uma área empresarial que vai trabalhar com outras coisas, né? Mas, assim, também existem acompanhamentos, né? Ali eu acho que daí, pensando nesses casos mais graves do burnout, o acompanhamento médico, né, com um psiquiatra é de suma importância, né? Para verificar ali a evolução dos sintomas, né? E talvez ali uma transição. Teve uma outra pergunta aqui, só para a gente terminar. Como a terapia do esquema pode auxiliar na regulação emocional do superdotado em estado de burnout e depressão? A terapia do esquema, gente, ela é a terapia padrão ouro para transtornos de personalidade, né? E casos refratários de ansiedade e de depressão, tá? Por quê? Porque ela faz esse processo que eu falei para vocês, né? De ir na raiz de onde aquilo foi formado, né? E a gente entende na terapia do esquema que o jeito que a gente funciona, né? Por exemplo, o jeito que a gente processa as nossas emoções atualmente é um jeito infantil, né? Então, que a gente aprendeu em algum momento da nossa vida, através lá das nossas experiências da infância e da adolescência, a lidar com essas coisas, né? Por exemplo, quando um superdotado recebe a crítica, só vai ser uma crítica e só vai ativar ele se aquilo tiver um conteúdo esquemático, né? Se aquela crítica ele já ouviu, por exemplo, do pai dele, se ele já ouviu do prof. Nossa, era exatamente isso que o prof falava para mim, era exatamente isso que meu pai falava para mim. E por isso que vai doer tanto para esse superdotado hoje, né? Então a gente vai ver que a autorregulação emocional, ela é só, né, um tópico ali de como esse superdotado acaba lidando com suas emoções e essas emoções são ativadas no contexto, né, do dia a dia dele. No processo aqui, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai fazer um processo inverso, de buscar a raiz do porquê eu tô me sentindo assim, né? Que eu acho que a terapia do esquema, ela faz esse movimento de uma forma muito boa, né? E ela pega lá da TCC tradicional essa fonte, né? Por que eu me sinto raivoso, né? Por que eu tô bravo quando essa pessoa me falou tal coisa? Ah, porque ela tá dizendo tal coisa. O que eu tô sentindo, né? Então a gente acaba fazendo esse processo de autopercepção sobre as nossas emoções e verificando por que nós estamos sendo ativados, né? E sabendo que estamos ativados, podemos saber, né? E colocar ali um monte de estratégia para a gente desativar a nossa emoção, né? Eu acho que o superdotado, muitas vezes, ele quer abafar, né? Sabe aquela panela de macarrão que você tá fazendo e daí você vai lá e esquece que é macarrão e coloca a tampa e começa a encher de água e suja o fogão inteiro? Às vezes eu acho que a superdotação é assim, né? Por exemplo, o superdotado, ele acha que, se eu for lá e abafar minha emoção, ou tipo, falar que, ou alguém, né, um pai falar que, você não pode ficar triste, né? Agora você não pode chorar, ou você, sei lá, né? Agora você não vai ficar bravo. Se a gente tentar tapar essa panela, ela vai transbordar e vai aumentar ainda mais aquela emoção, a invalidação, né? Então, pensando aqui na terapia do esquema, o que a gente quer? A gente quer validar as emoções, né? A terapia do esquema, ela é uma terapia muito focada em técnicas vivenciais, porque no nosso cérebro, a gente não tem distinção entre o que é fantasia e o que é realidade. Se a gente revivencia e se a gente experimenta uma emoção, né? E se a gente faz ali a ressignificação de uma memória traumática, isso lá na região límbica do nosso cérebro, isso já tem estudos comprovados, vai reduzindo a intensidade, né, da ativação emocional, até que o sistema límbico, até que de tanto a gente passar essas emoções ali pelo sistema límbico, né, através da validação, da compreensão. Por isso que na terapia do esquema, claro que daí aqui falando de um trabalho bem individualizado, né, com paciente, um só paciente, né, não em grupo. Mas por isso que é tão usada, né, pra gente aí, né, no trabalho da regulação emocional, tá? Ai, me alonguei. Super Não, perfeito, Folha. Acho intenso. que deu super para o pessoal entender aí até Sim, para ir se envolver no teu projeto, que vai ser um projetão, tenho certeza. sim. Então tá. Então, tá Então, bom. boa noite. Beijo. Perguntaram se a plataforma tá ali já no Linktree, tá? Só entrar ali que vocês têm acesso a todas as informações, tá bom, gente? Beijo, Dai, boa noite, brigadão. Beijo, boa noite, gente. Foi um prazerzão. Tchau, tchau. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.